Olá, meu nome é Sanderson dos Santos Romualdo, geógrafo, mestrando do programa de pós-graduação em Geografia pela UFJF, em parceria com a nutricionista, mestranda do programa de pós-graduação em Biodiversidade da UFJF, Iris Batista Gorni, e com o professor titular da UFJF do Departamento de Transporte e do PPGEL, César Henrique Barra Rocha, escrevemos o artigo Existe relação entre a ação antrópica ao meio ambiente com a data limite de Chico Xavier? Chico Xavier, ele tem a sua importância. É um dos maiores médiuns da história do Brasil e do mundo. Não existe outro na atualidade, após a sua morte. A discussão sobre a existência de um plano espiritual e a sua possibilidade de comunicação com os seres humanos permeia por décadas, na qual surgem muitos questionamentos, sendo a dificuldade de comprovação por meios científicos o principal obstáculo. Então, o artigo vai trazer um pouco da perspectiva da ciência espírita como distinta das ciências tradicionais, mas ao mesmo tempo como ciências que se complementam. Para além dessa interface da saúde física humana, também existem diversos relatos sobre comunicações envolvendo a forma em que os seres humanos se relacionam com o planeta Terra, por meio de psicografia e psicofonia entre humanos e espíritos. Chico Xavier, no final da década de 60, ele trouxe uma mensagem cujo ele traz a questão da data limite. Nesta abordagem, nós autores vamos tentar relacionar as mudanças ambientais provindas da ação do homem, além de propor o espiritismo como ferramenta auxiliadora no entendimento e parte integradora da ciência. Com isso, qual que é o objetivo do nosso trabalho? O presente artigo tem como objetivo discutir como a data limite estabelecida por Chico Xavier foi precursora ao relacionar consequências ambientais da ação antrópica ao meio ambiente. E com isso, vamos apresentar a trajetória de Chico Xavier como médium no Brasil, estabelecer relação da ação antrópica com o desequilíbrio ambiental e fornecer informações para o entendimento do espiritismo nessa perspectiva. Qual foi a nossa metodologia? Este trabalho ele foi desenvolvido a partir de revisão bibliográfica, consultando as principais bases de pesquisas acadêmicas e livros de referência espírita, além da experiência dos autores envolvendo o tema proposto. Tá? Apesar de termos feito esse resgate, ainda é um tema muito novo. Temos pesquisas médicas associando espiritualidade e saúde, mais num campo menos abstrato, talvez, a gente tentar discutir as questões ambientais ainda é uma novidade. Então a gente conseguiu resgatar, puxar um pouco, costurar a perspectiva ambiental através das mensagens psicografadas nas obras de Chico Xavier. O que foi essa profecia da data limite? As revelações do médium Chico Xavier foram dadas nos anos de 1980 a Geraldo Lemos. Porém, a primeira vez que o próprio médium trazia as revelações da data limite foi no ano de 1971, em um programa de TV chamado Pinga Fogo, da extinta rede de televisão Tupi. Então, Chico, já no finalzinho da década de 60, início da década de 70, ele traz a profecia, apesar de Geraldo Lemos vir aos meios de comunicação, dar entrevista, dizer que Chico lhe havia confiado essa mensagem pelo médium Emmanuel, o médium Emmanuel, o médium de Chico Xavier, sobre a profecia da data limite. Então, gente, essa questão nos anos 2000, colocou em evidência as diversas comunidades espíritas, espiritualistas, e proporcionou muitas discussões sobre a veracidade ou não dessa data limite, e até os meios acadêmicos também entraram nessa discussão. Mas então, ciência espírita e meio ambiente. O espiritismo, em sua essência, ele é religião, filosofia e ciência.
Segundo Kardec, o codificador da doutrina, as investigações de fenômenos mediúnicos, psíquicos e as suas explicações e relações com os mundos corporal e espiritual enquadrariam o espiritismo como uma nova ciência. No campo da ciência ambiental, o meio ambiente não pode ser confundido com a ecologia. O ponto comum para ambientalistas, ecologistas, espíritas, tantas outras denominações religiosas, é a proteção da biodiversidade. Tanto as religiões quanto as ciências tradicionais, elas falam de proteção à biodiversidade, né? Buscar um equilíbrio, a questão da escada evolutiva, são alguns dos pressupostos que justificam essa ligação do espiritismo com as ciências tradicionais, né? Associações entre a data limite e a crise ambiental entre os anos 1969 à atualidade. Chico Xavier, ele nasceu em 1910 e faleceu no ano de 2002. O mundo, então, já vivia o seu apogeu, o seu desenvolvimento industrial urbano acompanhado da explosão demográfica. Na consolidação capitalista, o médio brasileiro testemunhou as fases industrial, financeira e informacional do capitalismo. Então, o Chico ele vai desencarnar a linguagem que os espíritas utilizam aos seus 92 anos. Então, com 92 anos, o Chico presenciou uma série de transformações no mundo. O consumo desordenado, a exploração de recursos naturais, chegando muitas vezes à sua exaustão, geraram consequências que estão sendo vistas pelo planeta, sendo das formas mais diversas, como mudanças climáticas, aquecimento global, desastres ambientais e surgimento de doenças infecciosas emergentes, como a gente tem visto hoje, né, que é o assunto, né, há mais de 1 ano e meio, a pandemia de Covid-19, que além de ser uma pandemia e uma crise causada por um vírus, é uma crise sanitária também, que está colocando em evidência a questão de segurança alimentar, a questão de desemprego, socioeconômico, uma série de coisas estão vindo à tona também com essa epidemia do novo coronavírus. No contexto atual, a Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro de 2020 o surto de SARS-CoV-2 como uma emergência global de saúde pública, a posteriori uma pandemia. Sugere-se que seja a data limite descrita por Chico Xavier. Barreiras entre os reservatórios naturais e a sociedade humana são essenciais para prevenir epidemias baseadas em zoonoses. A desaceleração de produção industrial deve ser considerada como uma urgência para a mitigação. O capitalismo estrutural, o qual o mundo foi imerso, né? O desemprego do capitalismo estrutural. Ainda, o que a gente pode colocar nesse contexto da associação entre a data limite e a crise ambiental? Ao passo que a globalização avança em decorrer do desenvolvimento da urbanização, industrialização, mobilidade e tecnologia, criou-se novos desafios de saúde global, em associação às taxas rápidas de mudanças sociológicas, biológicas e ambientais, segundo os autores. Países subdesenvolvidos com características de exploração de seus recursos renováveis e não renováveis associados à mão de obra barata tendem a sofrer maiores impactos quando expostos a uma realidade de pandemia, devido à falta de preparo e à organização sociopolítica para o enfrentamento. O que a gente tem visto? Os países menos desenvolvidos, frente aos países mais desenvolvidos, eles estão sofrendo mais para essa recuperação. As suas fragilidades estão sendo vistas pelo mundo todo. Já eram sido notadas, já era motivo de discussão, né, entre os diversos países do mundo, e agora ficou evidente essa questão. Como que a parceria, o auxílio dos países desenvolvidos para os países menos desenvolvidos está fazendo falta, tem a sua importância, e a humanidade ela passa então por uma segregação socioespacial, por um descompasso em desenvolvimento
e cada um tentando sobreviver à crise do novo coronavírus à sua maneira. Sendo que, se os países, desde muito antes, tivessem uma parceria já, né, política, social, né, para poder entrar nesse combate, nesse enfrentamento, talvez hoje, nessa crise de novo coronavírus, os países, como por exemplo os países do continente africano, não sofreriam tanto como vem sofrendo. Os países da América Latina, o Brasil com atraso na tomada de decisões, isso a gente vê o quê? Que é um descompasso mesmo de fato, um desalinho, e a gente vê que países estão mais à frente, outros não. Hoje temos países que já estão imunizados, mesmo com a recorrência, né, da doença, de casos confirmados, mas eles têm um controle muito melhor, muito mais eficaz frente aos países menos desenvolvidos. A esperança é renovada quando lemos as obras como de Humberto de Campos, que, psicografando Chico Xavier, coloca o Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho, que também foi um outro assunto polêmico, mas um entendimento de entender como que o espírito de paz e fraternidade ele poderá decidir o futuro da humanidade. Assim, o que a gente considera nesse trabalho de revisão bibliográfica? Há indícios de que haja uma força, né, espiritual capaz de auxiliar as decisões de comunidade terrestre em prol da melhora da qualidade de vida de toda a biosfera, devido às manifestações pregressas até o atual momento, como exemplificado pela data limite transmitida pelo médium Chico Xavier. Então, como a gente viu, essa data limite, né, o mentor do Chico, então, no final dos anos 1960, Emmanuel, vai dizer que, no futuro, se os países não fizessem alianças positivas no sentido de um auxiliar, né, o combate, o enfrentamento, né, a pobreza extrema, a fome, entre outros assuntos, o mundo passaria por um desafio em diferentes áreas, como por exemplo a própria questão ambiental que vai ser escrita, né, dita para o médium. Emmanuel vai dizer para o médium, né, a própria questão ambiental entraria no cerne dessa discussão também no futuro, caso os países não fizessem alianças no sentido de um auxiliar o outro. Dessa forma, há a urgência de se considerar o Espiritismo como um pilar para o desenvolvimento da ciência. No entanto, a dificuldade de se comprovar a veracidade da comunicação humana e etérea é um obstáculo para o desenvolvimento e aplicação da mesma em meios científicos, como parte integradora na decisão de medidas mitigadoras e preventivas. Então, qual que é o desafio, como a gente salientou ao longo do artigo? Ao mesmo tempo que as ciências elas se interagem no sentido de uma proporcionar, uma auxiliar, uma ter um ponto comum, como por exemplo a proteção da biodiversidade, mas o método, os instrumentos são diferentes. Então não adianta querer comprovar a ciência espírita com as ciências tradicionais, tentar comprovar usando os métodos das ciências tradicionais. Com a profecia da data limite, Chico lança um sinal de alerta para os anos provindouros. E é o que hoje todos nós estamos vivenciando em diferentes áreas, não somente a área ambiental, mas como o nosso foco aqui é um evento da temática ambiental, então isso é colocado em evidência. A gente consegue extrair um pouquinho das obras de Chico Xavier. As ciências tradicionais e espírita, mesmo divergindo dos métodos e experimentos para as devidas comprovações e as justificativas, revelam-se sistêmicas quanto às suas abordagens. As afinidades e sinergias delas corroboram para as discussões e debates a respeito das temáticas socioambientais. A gênese planetária, seus estudos é tratada pelas ciências a ponto de se convergirem na complexa consolidação do universo e o surgimento do sistema solar.
Práticas integrativas, assim como o espiritismo, podem ser importantes auxiliadores no desenvolvimento de uma ciência holística, a qual atua de forma transdisciplinar, a fim de alcançar o maior número de variáveis que surgem para responder uma pergunta. E aí a gente agradece o evento, essa oportunidade de trazer um tema tão caro e importante. Obrigado.